Na série de entrevistas com candidatos ao Senado, chegou a hora de sabermos o que defende Rafael Góes, do PSTU. O entrevistado dessa semana, da rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado, é Rafael Furtado, candidato ao Senado pelo PSTU, na coligação PCB-PSTU. Ele é professor da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, participa da Associação dos Docentes da UFES, a ADUFES, agora está licenciado, para concorrer ao Senado, e vem aqui para conversar com a gente com muita honra. Nós recebemos ele aqui para conhecer um pouco suas ideias e facilitar a sua escolha, a escolha do candidato em quem você vai votar em outubro. Candidato, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O PSTU é um partido, de certa forma, ainda não cresceu o suficiente para ter uma base no Congresso, enfim. Que sigla é essa? Que partido é esse? Eu queria conhecer um pouquinho esse partido. Então, primeiro eu queria agradecer à Rede TV pela oportunidade de a gente estar aqui. Imagina. Porque é muito difícil também furar esse bloqueio que muitos canais de mídia, espaço colocam, que muitas vezes a gente não consegue que a população saiba que a gente existe. Inclusive para conhecer nossas propostas e poder democraticamente escolher entre as diferentes alternativas colocadas. Primeiro, gostaria de agradecer esse espaço. Sobre o PSTU, a nossa história não é nova, Na época, nos anos 70, na época da ditadura, um grupo de exilados aqui no Brasil, que estavam exilados no Chile, entrou em contato com um grupo de militantes argentinos que também estava exilado lá, de lá veio para o Brasil, fundou um grupo chamado Ponto de Partida, depois fundou que virou a Liga Operária, depois passou a se chamar Convergência Socialista, uma organização que existiu ao longo dos anos 70, e foi uma das organizações que participou ativamente das greves do ABC e chamou a construção do PT, inclusive na época que o Lula dizia, como um metalúrgico, que nunca seria candidato a nada, uma série de coisas. Isso. A Convergência Socialista e o Zé Maria, um dos dirigentes metalúrgicos da Convergência Socialista, defendia a necessidade de criar um Partido dos Trabalhadores. Então, uma organização que preexiste ao PT, que defendeu a fundação do PT, que esteve no PT até 92, quando foi expulso do PT, quando o PT realmente começa a guinar à direita, a se tornar um partido da ordem, não mais um partido. Até quando? Até 92. Aí a Convergência... Eu lembro muito das bandeiras mesmo do PSTU nos movimentos grevistas em São Paulo, sim. E nas diretas também, Nas diretas eram as bandeiras da Convergência, Da Convergência. Aí quando a gente é expulso em 92, a Convergência faz um chamado junto com outras organizações de esquerda que estavam fora do PT e surge essa unificação, por isso vem Partido Socialista dos Trabalhadores unificado, porque veio a unificação de várias organizações. A partir de 94 a gente é fundado, estamos aqui há 20 anos, um partido que se mantém como um partido absolutamente classista, um partido que não tem patrões, só tem trabalhadores de diferentes setores, operários, professores, comerciários, desempregados, sem terra, sem teto, e um partido comprometido com as lutas da classe, um partido que não abriu mão do socialismo. E o que vocês olham como ponto crítico dos governos em geral? Vocês estão fora dos governos, naturalmente tem uma visão de quem acompanha de fora, mas também tem essa visão socialista, eu diria assim, de certa forma bem ortodoxa, Que pontos críticos vocês olham nos governos ou na forma de governar o Brasil e os estados atualmente? O que deveria mudar na visão do PSTU? Bom, tudo, tudo. Mas para começar, basicamente, o que você tem? Nós temos o Brasil, um país extremamente rico, com riquíssimo em recursos naturais, riquíssimo em biodiversidade, uma série de coisas, e que produz uma riqueza expressiva, os trabalhadores trabalhando sobre essa matéria-prima produzem uma riqueza expressiva, e, no entanto, essa riqueza toda que é produzida não é apropriada por quem realmente a produz. Na verdade, quem fica com a riqueza que é produzida pelo trabalho é meia dúzia de banqueiros, de especuladores, de grandes empresários, efetivamente, e todo o Estado está a serviço disso, de garantir os lucros cada vez maiores, O próprio Lula, na declaração famosa dele, falou que os empresários não tinham motivo para ser contra o PT, que nunca ganharam tanto,
Nisso eu concordo com o Lula. Nunca ganharam tanto, os bancos nunca ganharam tanto, os empresários nunca ganharam tanto, os trabalhadores continuam numa situação extremamente, apesar de algumas medidas compensatórias, continuam sem ter acesso à riqueza que produzem. Essa é a grande mudança que tem que acontecer. Que medidas compensatórias você aponta desses governos? Não, você tem, por exemplo, um programa como Bolsa Família? Um Bolsa Família, por exemplo. É um programa que é absolutamente insuficiente, no sentido de que é coisa de 100 e poucos reais, quer dizer, para você ver, se 100 e poucos reais faz diferença, você vê a situação de penúria que a pessoa está vivendo, a família está vivendo, para receber 100 reais vai fazer uma diferença qualitativa na condição de vida dela. Então, o que é necessário, se com uma medida paliativa temporária isso é adequado, o que é necessário é mudar efetivamente as condições, porque você tem exatamente um nível salarial, um nível de renda extremamente baixo. Né? Você tem, se for calcular pelo DIEESE, pelo que a própria Constituição prevê, o salário mínimo deveria ter mais de R$2.000. Pelo DIEESE é em torno disso, né? Mais de R$2.000 até. Mas não, quando você falou em medidas compensatórias, me chamou a atenção que existem pontos que vocês apontam como positivos, mas que não deveriam ficar do tamanho que está. Ou seja, e aí você citou um deles, que é o Bolsa Família, o aumento do salário mínimo ao longo dos últimos anos, tendo como base os critérios atuais, e eles sempre vêm aumentando mais do que a inflação, pelo jeito vocês também são favoráveis. Não, mas olha só, vou colocar com clareza. O Bolsa Família, e assim como o aumento do salário mínimo, embora tenha algum resultado positivo, eles são absolutamente insuficientes. Se você comparar o aumento do salário mínimo com o aumento do lucro do Bradesco, do Itaú, uma série de coisas, é pífio. Você tem um salário mínimo, não chega a ter um reajuste em torno de, não chega a 10% ao ano de reajuste, em torno disso. E esses bancos estão batendo recordes, dobrando seus patrimônios. Quer dizer, você concorda com as medidas compensatórias, mas o tamanho mas o tamanho deveria ser outro. Exato, porque o que você tem é uma grande bolsa banqueiro. O grande programa de distribuição de renda é tirar a riqueza, por exemplo, do país e entregar na mão dos banqueiros, efetivamente. Então, eles são migalhas, na verdade, que não resolvem o problema e, na verdade, criam a população acaba acreditando que não é possível ter mais do que isso. Quando, na verdade, é possível ter muito mais do que isso. É possível ter um salário mínimo muito maior do que esse que você recebe. É possível que não seja necessário ter essas políticas compensatórias assistencialistas. O que fazer para chegar a esse ponto que você falou? Um salário mínimo dentro do tamanho que aponta o DIEESE e um Bolsa Família, digamos aí... Não, a Bolsa Família a ideia é que não seja necessário. Que se você tem que seja desnecessário o Bolsa Família porque os resultados da economia e das políticas sociais são tão positivos e de emprego e tudo mais. Qual é o caminho que o Brasil precisaria percorrer para chegar a isso de acordo com os programas lá do seu partido? Não, a primeira coisa, e essa é a discussão que parece que está fora do debate, é a questão da dívida pública. Né? Nós temos uma dívida pública que nos últimos, hoje está beirando os 4 trilhões de reais. Essa dívida pública, nos últimos, no comando do governo Lula e Dilma, foram pagos em torno de 9 trilhões de reais. A dívida anterior era menor, agora eu não estou com os números na cabeça, daqui a pouco Mas pagaram 9 trilhões e sobrou 4. Tinha 2 e pouco trilhões no começo do governo Lula, pagou-se 9 trilhões e a dívida hoje está em 4 trilhões. Quer dizer, não para de crescer. Então a dívida não para de crescer, já foi paga várias vezes, efetivamente, e com isso consome em torno de 40% do orçamento da União. Então, com isso, não dá para investir em educação, não dá para investir em saúde. Ainda do que fica, você tem uma dinâmica de isenções fiscais para empresas que recebem esse dinheiro e continuam demitindo, mandando dinheiro para fora do país, para suas matrizes. Ou seja, há uma série de mecanismos de transferência da riqueza produzida pelo país para as grandes empresas nacionais e multinacionais. Enquanto isso continua, não dá para falar em ter um salário decente, não dá para falar em ter educação decente, saúde decente, uma série de coisas, que esse ralo
É absurdo. Esse é o grande problema. O problema da dívida pública e da evasão de divisas. Você acha que essa dívida deve ser paga? Ela já foi paga várias vezes. Então, você acha que deve estancar o pagamento? Sem dúvida, sem dúvida. Mas aí o que acontece com o Brasil se isso ocorrer? Porque quando um país toma esse tipo de decisão, ele acaba sofrendo sanções, perde crédito lá fora e tudo mais, e a sua população acaba sofrendo também. Você não acha que isso seria uma medida difícil de resolver? Na verdade, o que aconteceria, a gente teria um dinheiro para ser investido onde deveria. Mas, objetivamente, a própria Constituição de 88, quando foi promulgado, ali já estava estabelecido, onde o problema da dívida era muito menor, ali já estabelecia a necessidade de se fazer uma auditoria nos contratos da dívida, porque já havia sérias dúvidas com relação aos valores que estão colocados. E de lá para cá ela vem crescendo numa dinâmica que é evidentemente absurda. Se a dívida era em torno de 2,5 trilhões, mais ou menos, no começo do governo Lula, foram pagos 9 trilhões, a dívida hoje de 4 trilhões, evidentemente que essa é uma conta... Quer dizer, tem que chamar os credores para conversar, primeiramente, né? Você não acha? Acho que não, acho que não tem. Seria o caso de auditar. Seria o caso de auditar, tenho certeza. O Equador fez uma auditoria da dívida lá e descobriu que 70% dela era indevida. Caiu. Agora, independentemente de qualquer coisa, tem dois elementos. A conta corrente do Brasil, quer dizer, o que sai de dinheiro do país e o que entra é negativo, ou seja, sai mais do que entra. Então é uma ilusão falar os investimentos externos. Os investimentos externos são menores do que o Brasil manda para fora. Então, se zerar isso aí, se não entra nem sai, fica no lucro. Porque está saindo mais do que entrando. O dinheiro que vem também, em grande parte, vem especulativo. Vem para exatamente nessa rolagem da dívida para oferir lucro que vai para fora, que não investe na produção. Então, se parar, se não entra nem sai, a gente ganha. O dinheiro, esse dinheiro da dívida é absolutamente indevido. E a grande dívida que a gente tem é a dívida social, a dívida com saneamento básico que a população não tem, com a saúde, com a educação, com as condições de vida, de moradia, de terra para plantar, de alimentação. Essa é a grande dívida que tem que ser paga. Esse é o calote que vem sendo dado a cada ano. Não... quer dizer, a dívida social, né? Eu vou escolher esse assunto, vamos combinar aqui, vamos escolher esse assunto para falar a respeito dele no próximo bloco, ok? Tudo bem. Eu estou conversando com o candidato Rafael Furtado, candidato ao Senado pelo PSTU. Nós voltamos já.